aí galera, tudo certo? Meu nome é Luísa Ferreira e hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês. E não se esqueça de se inscrever no canal, dar em joinha e ir lá no meu Instagram. Eu fiz um outro Instagram também, eu vou deixar aqui se vocês quiserem ir lá. É um Instagram mais, assim, sei lá, pensativo, com fotinhos e perguntas e coisas. Então se vocês quiserem ir lá dar uma olhada, tá bom? Então, hoje eu vim gravar um vídeo sobre os livros que eu usei na faculdade. Então, aqui não tem todos que eu usei, porque eu não lembro de todos que eu usei. E também eu fui procurar nas pastas que eu tinha aqui sobre as matérias, e também não tinha nada no plano de ensino, não tinha nada. Então, algumas matérias vão ficar faltando aqui porque eu não achei todos os livros. E pode ser que esse vídeo possa ficar um pouco grande, porque assim, tem bastante livros. E uma coisa que eu vou pedir pra vocês é que, se vocês tiverem interesse em algum livro que eu mostrar, vocês dão um print ou parem e pesquisem ele no Google, no Google esse livro, porque eu não vou escrever tudo no box de informações, senão vai ficar muito trabalhoso. Então eu vou colocar as fotos aqui pra vocês, e aí vocês, se vocês tiverem interesse em alguma matéria, né, em algum livro, vocês parem o vídeo e pesquisem, tá? E aí, qualquer coisa, se vocês não conseguirem ver, né, alguma foto, alguma coisa, vocês me perguntem, que daí eu tento colocar o nome dele certinho, tá? Porque senão vai demorar muito pra eu escrever todos os livros aqui. E outra coisa, nem todas as matérias a gente utilizou livro. Algumas matérias a gente utilizou apostilas que os professores deram. Por exemplo, mecanização, o professor deu uma apostila. Cálculo, o professor deu uma apostila. Bem-estar animal. Então, ruminantes. Então, bem-estar animal, a professora, ela deu mais os artigos que ela fez ali na faculdade pra gente ler. Então, tem algumas matérias que os professores dão material, então vocês têm que ficar meio ligados nisso. Só que, por exemplo, física, química, matemática, essas matérias que a gente... genética também, melhoramento animal, geralmente vocês têm o mesmo livro. Vocês têm um livro básico, geralmente tem um livro básico. O que difere de um livro para o outro é o autor, como que ele vai descrever essas coisas. Então, pode ser que você leia um livro que eu li aqui, por exemplo, eu achei super fácil de entender, só que você não entendeu. Então, você vai buscar outro livro que vai te facilitar a sua vida, entendeu? É mais ou menos isso. Então, eu vou pegar aqui junto com... Eu vou falando com as matérias... Vai ficar bem grande esse vídeo, tá, gente? Mas é pra vocês. Eu vou pegar junto aqui no meu... Primeiro semestre eu vou falar o que eu tive. Então, eu tive álgebra, cálculo, desenho técnico rural, introdução à agronomia, morfologia vegetal e química. Então, como eu falei, álgebra, química e cálculo foram mais apostilas que os professores deram. Ou então, você pesquisa na sua aula de física que você teve no terceirão. Ou então, em esses livros básicos. Aqui, o livro que eu tenho é de morfologia vegetal. Eu vou ficar mais aqui pro lado, porque aí eu vou deixando os livros aqui pra vocês verem a capa, tá? Vou tentar deixar o maior possível pra vocês conseguirem ler. Então, esse é de morfologia vegetal. Eu gosto muito dessa editora. Não sei se vocês já viram todos os livros que eles têm, mas é tipo assim, animal. Então, é muito lindo os livros. Eles têm gravuras maravilhosas. Eles explicam muito bem. Eu quero muito comprar um livro desse, pelo menos um, porque é um pouco caro, né? Se vocês forem ver, é bem caro, por causa que é muito grande. Tipo, uns livros desse tamanhão, assim, cheio de informação, cheio... Nossa, é lindo demais. Então, a gente utilizou esse livro. Alguns eu lembrei e alguns eu pesquisei no plano de ensino do livro. Então, introdução à agronomia a gente não teve nada, né? E desenho técnico rural foi só desenho mesmo, o professor que dava as coisas pra gente fazer. No segundo semestre eu tive bioquímica, aí eu fiz cálculo de novo, pra quem não sabe, eu fiz cálculo de novo porque eu reprovei e tal. Eu fiz cálculo 3 vezes, eu só passei no último semestre. Climatologia, ecologia, microbiologia, mineralogia e topografia. Vamos ver os livros que eu peguei do segundo semestre. Então, temos o de bioquímica, que a gente utiliza livro porque, assim, bioquímica é uma coisa
pode ser bem complicada, dependendo do professor, do jeito que ele passa, pode ser bem complicado para quem tá lendo, né? Para quem tá entendendo. Então tem um livro de bioquímica aqui. Aí tem um de ecologia, também aqui, eu vou deixar. Qual mais que temos? Eu tô olhando pra baixo porque meu computador tá aqui com os livros, tá? Temos microbiologia e mineralogia. Temos 2 de mineralogia, porque um eu lembrei, eu tava pesquisando no Google, então um eu lembrei da capa e o outro tinha no plano de ensino. Então eu vou deixar os 2 aqui pra vocês darem uma pesquisada e verem qual que vocês acham melhor, tá bom? Agora vamos para o terceiro semestre, que a gente teve anatomia e fisiologia animal, anatomia e fisiologia vegetal, bioestatística, entomologia, física, física do solo, genética e química do solo. Então, eu já vou falar aqui, física do solo, a nossa física do solo foi mais filosofia do solo, então o professor não passou nada, só chegava na sala e falava. Física, como eu disse, se o professor não passar um livro, geralmente você vai em física básica, pega algum livro assim que vai explicar as coisas. E aí vamos agora ver os livros aqui. Então, anatomia e fisiologia animal foi esse que a gente utilizou, dos animaizinhos. Eu lembro dessa capa que eu gostava bastante. Aí a gente tem anatomia e fisiologia vegetal, que daí a gente utilizou esse livro aqui. Muito bonito, por sinal. Entomologia. O professor, ele falava bastante na sala de aula, assim, mas ele indicava os livros. Eu lembro da capa desse livro que a gente utilizou para fazer os trabalhos. Então, esse livro aqui. Esqueci de falar uma outra coisa. Pode ser que a capa dos livros que eu esteja mostrando estejam desatualizadas, porque eles sempre estão renovando, né? Sempre estão melhorando, sempre estão fazendo uma edição nova. Então, pode ser que o livro que eu coloquei aqui já esteja, eles já tenham feito uma atualização dele, tá? Então, daí vocês pesquisem pelo nome e daí vejam se eles fizeram ou não a atualização. Aí aqui a gente tem, que mais? De terceira, genética. Genética também é uma coisa que você pode pesquisar não precisa ser um livro específico, mas você pode, né? Genética básica e tal. Qual mais? Química do solo. Uma matéria muito legal, eu gostava bastante de química do solo. E tem 2 livros aqui em química do solo que eu coloquei. Química do solo. Porque porque tinham 2 que o professor indicou bastante, assim. Então eu coloquei, porque tem matérias, por exemplo, horticultura. A gente fala de várias espécies de plantas, né? Então você não vai ter uma só indicação de livro, são vários. Então aqui, mais pro final, vocês vão ver que eu vou colocar o plano de ensino para vocês verem, porque tem vários livros, então aí são vários assuntos diferentes, tá? Então, gente, na quarta fase, a gente teve agroecologia, etologia animal, hidrologia, melhoramento animal, redação, socioeconomia e a vivência. Então, a redação era mais sobre como fazer, como escrever, como citar, como fazer as referências. Então, era mais teórico ali, o professor, tipo, já sabia as coisas. Ele traz a bolinha, gente. Tá, para, que eu tenho que gravar o vídeo. Então, vamos ver os livros que eu peguei aqui da quarta fase. Então, a gente tem agroecologia, eu vou deixar aqui. Então, agroecologia, eu não lembro de ter utilizado o livro, mas eu achei esse livro aqui, que é outra coisa também que eu tenho pra falar pra vocês. Geralmente, lá em Santa Catarina, a gente usa, se você não achou nenhum livro em relação ao que você está procurando, utilizamos livros da Embrapa, da Epagre. Então, tipo, Epagre Santa Catarina, Epagre Joinville, Epagre Tuporanga, por exemplo. Eu quero saber sobre cebola, que é em Tuporanga lá, né? Então, a gente geralmente vai em Epagre e Tuporanga e vai ter alguma coisa falando sobre a cebola, entendeu? Então, se você não conseguir achar livros em relação, né, ao seu assunto, tenta procurar na Embrapa, na Epagre. Geralmente eles têm algum artigo, algum mini livrinho, assim, só, tipo, especificando algumas coisas, pode ajudar. Aí depois temos etologia animal.
Então, esse livro de etologia, esses dois livros que eu vou deixar aqui, também foram utilizados no bem-estar. Eu fui pesquisar e eu lembro desses livros, então pode ser que a gente tenha utilizado no bem-estar animal também. Então, tá aí esses dois livros, né? Tanto para etologia quanto para bem-estar animal. Aí a gente tem hidrologia. Hidrologia é uma matéria fácil e uma matéria chata. Então, eu deixei só um livro aqui que estava no plano de ensino. Mas, assim, não precisa ficar com tanto medo de hidrologia, que é muito fácil. Aí a gente tem agora o melhoramento animal. E eu lembro desse livro que a gente utilizou. Eu acho que ele tá já com uma capa nova, não tenho certeza. Mas vocês também, que nem eu falei, vocês podem procurar livros básicos, né, que eles explicam melhores, também pode ser. Qual mais que temos? Eu acho que foram isso, da quarta fase que eu tenho aqui. Agora vamos para a quinta fase, que foi biotecnologia, classificação do solo, fitopatologia, forragicultura, horticultura, mecanização e nutrição. Que nem eu falei para vocês, mecanização a gente utilizou a apostila que o professor deu. Aí, eu acho que as outras tem. Classificação dos solos tem aqui para vocês verem. Que mais? Temos forragicultura. Então, forragicultura, a gente utilizou esse livro aqui. E depende também, esses dois livros, né? Depende também do lugar que você tá. Por exemplo, lá em Santa Catarina, você tem que ter a passagem de inverno. Já aqui em São Paulo, no norte do país, não precisa. Então, depende do lugar onde você tá para você saber quais as espécies utilizadas. Então, geralmente, esses livros de espécies, você tem que ver mais para a região de vocês. Então, esse de forragicultura, tem um que acho que aqui é de Santa Catarina, né? Deixa eu ver aqui. É de Santa Catarina, então depende, que nem eu falei pra vocês, ó, esse livro aqui é da Epagre de Santa Catarina, então eu só queria mostrar pra vocês que, né, vocês podem procurar na Embrapa, na Epagre. Horticultura, então horticultura tem esse livro, mas horticultura é muita coisa, né, porque aqui é um manualzinho básico, só que vocês tem muitas plantas, né, em horticultura, muitas espécies, então se você quiser se especializar em cada uma, se o professor perguntar, essa prova vai ser sobre cenoura, sei lá. E aí você quer ir só para cenoura, então você pega um livro mais relacionado para cenoura. Mais ou menos assim, tá? Aí depois a gente tem nutrição animal. Temos coisa que eu pensei que não ia ter. Então, nutrição animal foi uma matéria muito legal, eu gostei. E temos esse livro aqui. A sexta fase... biofertilidade do solo, construções rurais, hidráulica, manejo de doenças, né? Manejo de pragas e melhoramento vegetal, que é o terror da galera. Então, vamos lá ver. Sexta fase agora. Então, sexta fase, a gente tem o manual de calagem, né? A de Biofert, que o nome dele, geralmente, que as pessoas falam é Rolas, que é o cara que escreveu, né? Então, esse manual, ele também é para cada região. Então, esse manual que eu tenho aqui, que eu tô mostrando pra vocês, é de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Porque são diferentes solos, né? É aqui de Santa Catarina, que é daqui, né? Não de lá, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, vocês têm que procurar o manual para a sua região. Aí, a gente tem também fitopatologia. Então, temos fitopatologia, tem esse livro aqui. Mas também a gente utilizou uns livros que o professor estava vendendo. Porque geralmente a universidade pública, ela faz, né? Os professores fazem livros e tal. Que nem vai ter o manual de equino aqui, que eu vou mostrar pra vocês. Então, ele fez uns livros, eu comprei, eu lembro na época que foi bem baratinho. E aí tem esses livros que eu utilizei pra cada doença diferente, assim. Mas eu não lembro da capa, não achei, então se um dia vocês precisarem, vocês me perguntam que eu tiro foto lá em casa. Então, estão lá em casa, né? Mas é esse livro que eu utilizei, eu acho. Eu nem lembro, na verdade. Tem matérias que passaram, tipo, batidas pra mim. Qual outra matéria? Melhoramento vegetal. Melhoramento vegetal, eu vou deixar aqui pra vocês a lista, né? O meu plano de ensino Eita! Eu vou deixar aqui pra vocês o meu plano de ensino com a lista dos livros que tinha, né, que a professora disponibilizou, falou que era obrigatória a leitura, estão aqui.
Agora, da 7ª fase, temos Administração Rural, Agrocombustíveis, Animais Silvestres, Olericultura, Plantas de Lavoura e Ruminantes. Aqui eu comecei a fazer, olha só, na 7ª fase eu comecei a fazer minhas optativas. Não deixem pra fazer isso tão tarde que nem eu. Então, a minha primeira optativa foi Animais Silvestres e foi tipo, nem teve aula praticamente. Então, aqui vai ter umas matérias mais voltadas pra zootecnia, então vocês, né, não liguem, mas eu vou deixar os livros também que eu utilizei. Vamos ver os livros que eu utilizei na 7ª fase. Foram nenhum. Não, teve um só. Plantas de Lavoura. Vou deixar aqui. Plantas de Lavoura também disponibilizei a lista aqui pra vocês, porque tem bastante livros, bastante culturas diferentes. Então, milho, arroz, feijão. Então, né, vocês têm que saber as partes mais importantes. Quer dizer, na minha região, né? Não sei na região de vocês estão tendo aula, mas a minha planta de lavoura era mais específico pra milho, soja, feijão, arroz e tal. Então, essa 7ª fase eu não sei o que aconteceu porque eu não tenho quase nada. 8ª fase, bem-estar, biologia. Essa biologia eu esqueci como que é o nome. Biologia de polinizadores era o nome, acho. Fruticultura, irrigação, manejo. E tivemos o PCC, que era o projeto de TCC que a gente tinha que fazer. Que é uma matéria também. Vamos ver a 8ª fase. Então, que nem eu falei pra vocês, bem-estar animal. Geralmente a professora dava os artigos pra gente ler. Ela falava assim, leiam esse artigo aqui que na próxima aula a gente vai discutir. Mas também tem esses livros de etologia que eu mostrei pra vocês, depois eu vou deixar aqui de novo. Aí aqui vamos ver as matérias, 8ª fase. Nada da 8ª fase? Nada. Nada da 8ª fase, gente, nada da 8ª fase. E a 9ª fase eu tive avaliação de perícias rurais, avicultura, bubalino, equino, floricultura, gestão, paisagismo, sementes, por aí. A 9ª fase eu meio que fiz em 2 semestres, tá? Que eu peguei, eu tava meio perdida, vocês sabem, né? 1 ano e meio aí, mais na faculdade. Aí eu fiz a 9ª fase em 2 fases. Então a gente tem aqui a avaliação de perícias, que eu vou deixar aqui. A avaliação de perícias é muito prático, então a gente teve bastante aula de computador, o professor ensinando a utilizar os programas. Aí também tem aqui a avicultura, que é uma matéria também muito importante. Não, professor. Temos aqui equino, que eu fiz, né? Então tem um manual de equino, aqui, que o pessoal da UFSC fez, de bem-estar e tal. E temos também o livro que eu utilizei, que foi O Cavalo, que esse livro é muito completo. Cara, eu quero muito comprar esse livro, mas deve ser tipo R$500, eu nem olhei. Mas deve ser R$500. Mas um dia eu vou comprar, pode ter certeza, eu vou comprar. É lindo esse livro, explica bem, assim, nossa, é maravilhoso. E aí depois temos floricultura. Eu fiz a minha optativa de floricultura, então eu tenho aqui mostrando o plano de ensino, que a maioria dos livros é em inglês, mas a gente utilizou esse livro aqui, tanto em floricultura e paisagismo, que eu fiz no mesmo semestre, para identificação de plantas, e que nem eu falei pra vocês, essa editora é maravilhosa. E adorei muito essa matéria. O que mais? Paisagismo, né? Vou deixar aqui também, já pregando, paisagismo e floricultura. E sementes. Então, sementes eu vou deixar aqui a parte do plano de ensino. E eu vou deixar aqui o livro que a gente utilizou, que eu lembro desse livro, que a gente utilizou esse livro. E é isso. Na 2ª fase também, agora que eu vi aqui, que eu esqueci, desculpa, gente, topografia, tem esse livro aqui. Eu não sei se todo mundo tem topografia, mas a gente teve. E é prático, mas também aqui esse livrinho ensina bastante coisa, tá bom? Então é isso, gente. Esses foram os livros que eu utilizei, que eu lembro, né? Não são todos, de todas as matérias, porque, né, como eu falei pra vocês, não tinha tudo. Mas é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha ajudado, porque bastante pessoas me pedem os livros que eu utilizei. Então, acho que esse vídeo vai ser bem legal pra vocês e vai ajudar bastante. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Beijinhos, tchau!